aquilo que está nas suas mãos, Senhor. Aquilo que está na boca do Redman, Senhor Deus, controla, conduz, Pai, com perfeição e sabedoria, para que alcance nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Falar para os irmãos que quem vos fala aqui é um pobre mortal e que depende do Senhor. E eu fui comentar algo com Jeremias, e Jeremias me capturou para estar falando para os irmãos aí. Eu não quero falar demais para não deixar os irmãos assim, enfadados de ouvir, mas também não falar de menos e não reter aquilo que Deus quer para nós, né? E falo isso com muita humildade, tá, irmãos? Assim, Deus conhece meu coração, estou aqui para aprender junto com os irmãos. Esse estudo muito simples e muito singelo que eu fiz é de 2010, né? Eu anotei, guardei com muito carinho numa pasta e volta e meia a gente lembra daquilo que Deus fala com a gente, né? A gente não faz um estudo, Deus não nos leva a ouvir alguma coisa para fazer igual aquele homem que olha no espelho e esquece a imagem, né? Mas nos faz, aquilo gera vida na gente, né? A palavra do Senhor gera vida na gente. Bom, eu sou filho de marceneiro e meu pai era... Estou dando essa introdução para os irmãos entenderem que isso é um caminho para a palavra, né? Meu pai era carpinteiro e eu herdei essas duas profissões, né? A carpintaria é uma parte estrutural e a marcenaria é uma parte mais leve, mais de interior. A marcenaria é um ramozinho da carpintaria. Primeiro nasceu a carpintaria, que é a estrutura, telhado, casas, seja ela mista, né, de parte madeira, parte alvenaria, mas a carpintaria é a parte estrutural e muito pesada, né, que lida com a madeira, né? E eu estava, em 2010, eu estava lendo um livro e depois vi algumas pregações sobre Jesus e me despertou algo assim, né, para estudar e fazer algumas pesquisas e ver na palavra alguma coisa assim que trouxesse a total humanidade de Jesus. O que eu queria abordar com os irmãos é assim, trazer Jesus o mais humano possível hoje. Falar de coisas que as pessoas assim jamais pensam de Jesus, né? E, então, assim, só fixar bem na cabeça dos irmãos, assim, para a gente trazer Jesus o mais humano, o mais fraco e o mais incapaz possível. E eu estou falando isso porque tem base bíblica para isso. Eu queria fazer algo bem interativo com os irmãos. A gente lê o iníciozinho de Isaías 53, e eu estou com Filipenses aqui também, aberto. É um texto que até a gente memorizou há um tempo atrás. Quem quiser ler o iníciozinho de Isaías 53, pode ler. A gente vai vendo isso junto. Amém. Os irmãos acharam aí? Espera um pouquinho para os irmãos acharem. Isaías 53, até que versículo, Redman? Espera aí que eu já vou falar com você aqui, hein? Até o 6. Amém. Do 1 ao 6. Isaías 53, 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer.
e é como um que de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E a nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e Só pelas suas... só que aí mesmo, ô Jeremias. Agora, nós vamos lá em Filipenses 2, 2, de 5 ao 9. De 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Quem quiser pode assumir a leitura. Posso ler? Uhum. 2, do 5 ao 11. Isso. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses dois textos que nós lemos, os irmãos viram sinais de total humanidade de Jesus, né? É porque um Deus, a gente imagina que um Deus é uma pessoa bonita, cheia de poder, roupa bonita, né? A gente imagina de um Deus assim, na verdade é isso, né? O Senhor, depois de glorificado, é lindo, né? A gente imagina que ele seja lindo. Eu não vi, né? Talvez alguém já tenha tido alguma visão. Mas aqui mostra em Isaías 53 um Jesus, Isaías já profetizava em um homem totalmente humano. E aqui em Filipenses, ele se torna semelhante a homem. Quer dizer, ser homem não é privilégio, não. Ser homem é ser muito pequeno diante do Senhor. A gente tem que estar numa posição de muita submissão, de muita humilhação diante do Senhor, porque ser homem é ser menor. Jesus preferiu ser o menor, preferiu ser homem, né? E suportar todas as coisas na condição de homem. Às vezes as pessoas, até algumas pregações a gente vê que as pessoas floriam muito, colocam Jesus assim, como se ele passasse por uma situação, porque ele tinha uma condição melhor, um poder reservado para tal situação. Mas, na verdade, não é isso. Então, nós vamos trazer Jesus assim, vamos tirar todo esse crédito de Jesus, porque ele mesmo tirou, né? Ele mesmo deixou o crédito que ele tinha como Senhor. Nós vamos descredenciar ele agora, né? E aí eu vou entrar agora numa parte assim, já mais os irmãos ilustrando assim, o que eu notei, os irmãos entenderam assim como que Deus nos fala através da humanidade de Jesus. E depois o que ele fez, né, que deu uma reviravolta e nós fomos respingados, né, por essa reviravolta que o Senhor fez na humanidade, né? E eu coloquei até um título aqui, A Cruz de Jesus, o Carpinteiro, né? E algumas curiosidades. De que maneira era feita a cruz de Jesus? Né? Não tem prova de que maneira era feita, né? Na verdade, alguns falam que era oliveira, mas oliveira era madeira retorcida. Era mais provável que fosse o carvalho, que era uma madeira mais robusta e mais alinhada, mais forte, que aguentava aí ser usada por várias vezes. Afinal de contas, ninguém ia ficar fazendo cruz. Toda crucificação é fazer uma cruz nova. Os romanos eles aproveitavam essas madeiras para crucificar outros
outras pessoas, outros criminosos, né? E aí, algumas curiosidades da cruz que eu busquei. A madeira vertical da cruz media, ele supõe aqui no segundo estudo, 3 metros. A vertical, em torno de 7 metros. E a horizontal pesava em média 40 a 50 quilos essa travessa. E Jesus carregou ela por aproximadamente 600 metros, até o Gólgota. Do pátio onde ele estava, diante lá, né, de Pilatos, até o momento da crucificação. Então, eu coloquei aqui uma questão interessante também. Como Jesus era no trabalho, né? Jesus, desde jovem, já trabalhava com madeira, junto com José. Provavelmente extraía árvore ainda na mata, para o trabalho exercitado. Exercitando habilidade, adquirindo força e experiência. A carpintaria era uma profissão criativa, mas cansativa, pesada. Faz com que a pessoa tenha ombros fortes, braços e mãos fortes. Enfim, era experimentado em trabalho Jesus, né? Jesus ele exercitou essa força desde novo, né? Eu estou falando isso porque falo como filho de marceneiro. Meu pai me colocava na marcenaria e ele colocava tarefas pequenas e ele ia dosando essas tarefas, ele ia colocando coisas maiores, né? Tanto no quesito peso, quanto na criatividade. E eu lembro que ainda com 15 anos eu pegava muita madeira pesada e falava, como que esse rapaz magrinho pega essa madeira? Com 16 anos, 15 para 16 anos, eu já estava fazendo telhado com telha francesinha, que é a parte de carpintaria. Então, eu fui exercitando essa força, né? Mas começou devagar, isso foi exercitando, né, no trabalho. E aí pode pensar, mas o trabalho de pegar peso é fácil, é simples. Não é. Para pegar peso, você precisa ter uma técnica, você precisa ser instruído, para você não ter nenhuma lesão. Então, tudo isso é aprendizado estando junto. Não tem como fazer isso através da teoria. Marcenaria, hoje tem curso de marcenaria e carpintaria, mas a teoria é muito, muito pequena em relação ao que você aprende perto daquele profissional, daquela pessoa que está ali, te instruindo e para capacitar você a desenvolver aquela tarefa autonomamente depois, né? E Jesus crescia, tem até um texto aqui, Lucas 2,52, quem quiser anotar, crescia Jesus também em sabedoria. Ele crescia em força e em sabedoria. Porque José, ele não estava ensinando só uma profissão. José era um homem de Deus, né? Ele instruía Jesus ali, né? Não tanto no exercício, no físico, mas também instruía, catequizava Jesus, né? Trazendo a humanidade. Vamos lembrar da humanidade de Jesus. Jesus era um garoto normal e o Senhor estava ministrando, José estava ministrando Jesus não tinha passado ainda pelo batismo pelo Espírito Santo, não tinha nada disso. Jesus era um ser humano, um garoto, né? E eu vou fazer uma pergunta, os irmãos respondem aí. Jeremias já sabe, não pode responder. Jeremias. Por que Jesus veio carpinteiro, não um filho de ferreiro, ou um filho de um pescador, ou de um cobrador de imposto, ou de um agricultor, ou de um pecuarista? Os irmãos sabem responder por que Jesus não veio nessa condição? Estou fazendo assim bem interativo para a gente poder participar junto, tá, querido? Ninguém sabe de tudo, não. Às vezes os irmãos sabem a resposta e é legal assim participar. Os irmãos podem responder aí.
Eu acho que eu já ouvi essa pergunta ou esse tipo de fala, mas eu acho que tem a ver com construção, construindo vidas, alguém já tinha me falado alguma coisa a respeito de o porquê Jesus veio como carpinteiro, né, a profissão de carpintaria e tal, e não como agricultor. Eu não sei explicar muito bem, mas eu acho, se está dentro, não sei, construção, vida, família, ou... Bom, não sei explicar muito bem. Deixa por aqui mesmo. Não, tem, Tá bom. tem, tem, um, tem essa conotação também, mas é algo Tá mais aqui, próximo. mas eu não sei falar. Sim, não, eu entendi, é verdade. Também tem essa conotação, né? Bom, eu acho que é porque ele ia carregar uma cruz, né? Então ele já ia ser, já estava sendo, ele veio já sabendo trabalhar com madeira, né? E saber peso, saber o valor da madeira, saber que tipo de madeira era aquela, porque ele já ia carregar na madeira. Ele já ia carregar e ser pregado no madeiro, né? E também exatamente por causa das vidas, né? Nós íamos ser enxertado nele, que é a videira verdadeira, né? Então tem vários sentidos, assim, porque nas parábolas ele fala muito sobre a madeira, fala sobre a oliveira, né? Então ele veio nessa profissão exatamente para ser fortalecido naquilo que ia acontecer com ele indo para a cruz, né? O tipo de madeira que ele ia ter que carregar. Então, eu penso que seja isso. Minha Aí, ó, opinião. Então, ó, também, pode falar, Edilene. é, e também sempre trazendo a memória dele, né, enquanto que ele trabalhava com a madeira, para propósito a qual ele veio, né? Que era Abra sua morrer. câmera, Edilene, para mim te conhecer, por favor. Só um instantinho, peraí. Ô, Dilene, eu quero te ver também. Pode entrar aí, ó. Mas eu entrei, eu dei tchau para todo mundo, ninguém me viu. Ai, mas eu não te vi, não. Agora, então abre aí a tela. Ah, só um instante, peraí. Ela tá jantando, eu acho. Não, olha, eu confesso que eu estava me preparando para o banho. Então tá bom, Dilene, brincadeira. Fica à vontade. Não, Mas, mas assim, enquanto que ele trabalhava madeira, né, ele também. Eu vou abrir aqui, peraí. Pronto. Edilene, Ei, tudo bem. É como se sempre ele estivesse trazendo a memória, né, para a missão da qual ele veio à Terra, né, que era morrer na cruz por todos. Acho que não sei se isso tudo completa, né, o que o Sérgio falou, a Ana, né, talvez, não sei se é olha, isso. vocês pensaram que eu ia falar sozinho, né? Pois é, olha o Espírito Santo de Deus dando entendimento a vocês do que Deus quer falar sobre a humanidade de Jesus. Era um exercício, sim. O exercício de José era treinar, a tarefa de José, perdão, era treinar Jesus na força, para fortalecer os ombros, perna, braço, na técnica, como levantar o peso, como pegar a madeira, como ajustar, como encaixar. Essa tarefa de José foi crucial na vida de Jesus. E o Senhor, dentro disso que a gente falou, o Senhor exercitava a memória de Jesus para ele não se esquecer da empreitada dele. Qual vai ser a minha empreitada? Olha os pregos na bancada. Olha a madeira. Ó, essa madeira tem que ficar assim. Você vai carregar essa madeira. Então, assim, gente, isso é muito tremendo. Essa palavra de 2010, mas isso mexe comigo até hoje. É algo tremendo, como a criatividade do Senhor de fazer, se viesse como pescador, qual a diferença que ia fazer? Ia carregar a cruz como? Você não era um homem exercitado. Era um homem exercitado. Algumas versões falam no trabalho, outras versões falam exercitado no sofrimento, que é uma versão que eu tenho de uma Bíblia de estudo da King James. Então, assim, tem as versões que vai colocando diferente, mas em tudo isso não foi experimentado. Deus não poupou Jesus como ser humano. Vai nos poupar, será? Não vai, né, gente? Não vai. Não vai. Então, assim,
Aí tem algumas questões que a cruz é o centro da vontade do Senhor, né? É ali que o Senhor coloca a gente para ficar, né? Quando a gente vê uma cruz, ou quando a gente lembra da cruz, que acho que é legal a gente ilustrar uma cruz mesmo de madeira, a gente vê, puxa vida, era ali que era para eu estar, mas o Senhor fez isso até o fim, né? Aí, sendo Deus não usou como usurpação, está aqui, né, os irmãos já leram. E o Senhor, no jardim do Getsemane, ele... Eu falo de crise porque eu tive uma crise de ansiedade uns dias atrás, e o Senhor teve ali uma crise de ansiedade, de pavor, de medo, de um monte de coisa misturada. E eu tenho um negócio anotado, posso passar para os irmãos depois, de um médico legista com experiência de 13 anos. Esse médico fala que suar sangue é uma extrema situação de emoção ou emocional testada ao máximo, ao ponto dos microvasos perto das glândulas sudoríparas, eles se rompem e essa pessoa começa a suar sangue, aquele sangue começa a se misturar com o suor. Jesus chegou num estágio tão forte, emocional, que ele suou sangue. Por que, né, que ele suou sangue? Jesus sabia o que ele ia passar. Ali no jardim de Getsemane, Jesus já está... Todo mundo fala em jardim de Getsemane, né? Todo mundo prega, todo mundo fala. Mas você imagina um homem suar sangue e ele pensar assim, puxa, eu vou ter que terminar. E aí ele hesita e fala assim, oh, tem um atalho aí, tem como ser diferente? O senhor deve ter respondido no último dele. Eu falei, não tem jeito, tem que ser assim, né? E Jesus passa por aquilo ali e a gente fica aqui, né, falando com os irmãos e fica olhando assim, né? É muito tremendo o que o Senhor fez por nós, né? A gente se atravessou séculos até chegar a nós, mas ainda assim é tremendo. Ainda assim é muito forte, né? Deixa eu andar aqui, que eu tenho as outras folhas aqui. Só mais umas 2 horinhas, tá, irmãos? Aí eu coloquei algumas coisas aqui sobre a cruz. Qual é essa cruz, né? Eu creio que é fazer a vontade do Senhor. Porque fazer a minha vontade é muito fácil. Agora, fazer a vontade do Senhor é se colocar na cruz. Jesus se colocou na cruz e fez a vontade do Senhor, correto? Certo ou errado? Está certo, né? A minha vontade é ir lá, ficar na cruz. Eu tenho uma cruz. Né? É fazer a vontade do Senhor. Eu tenho convicção disso. Né? Dos filhos, nossos filhos. Fazer a vontade do Senhor também. Obediência aos pais. Tem mandamentos, né, sobre isso. Filhos, obedecer aos nossos pais no Senhor. O irmão também. Então, todo mundo, né, nós precisamos assumir a nossa postura de cruz, que é fazer nada mais, nada menos do que a vontade do Senhor. E eu vou aqui passando aqui os papéis aqui. Aí aqui tem os irmãos, como eu falei com os irmãos, ele carregou cerca de 500 a 600 metros essa travessa, né, que pesava 40, 50 quilos. E esse negócio deve ter ficado mais pesado, porque a gente começa a carregar um peso com 10 metros, com 20 metros, 30 metros, chega um ponto que a gente quer largar isso no chão, né? Então, Encontrei isso na internet sobre por que a gente... Aí chega um momento que os soldados chamam uma pessoa para ajudar ele a carregar a cruz. Os irmãos lembram quem é? Chama Simão, né? Que está ali na beira do caminho, chama ele para carregar. Porque, segundo aqui,
Era desonra para os soldados pegar uma cruz, tocar na cruz. Era ruim para os soldados. Eles não podiam fazer isso. Poxa, como é que eu vou ficar? Eu tocar no instrumento que é maldição, que é maldito, que foi feito para colocar um ladrão crucificado, ou um delinquente qualquer. Então, eles não tocavam, eles chamaram esse cara para poder ajudar Jesus. Isso porque Jesus já tinha tomado praticamente na faixa de umas 39 chibatadas, que era o início da morte. Né? Eles açoitavam a pessoa para poder acelerar o processo de morte da pessoa. E a chibata, a irmã deve conhecer também, né? Não sei se fez algum estudo. Esse chibata tinha pedaços de ossos, coisas presas, de forma que batia na pele e, quando puxava, saía dilacerando a pele. Jesus, depois de tomar essas chibatadas todas, ele ainda carrega essa madeira, provavelmente sem camisa, né? Os joelhos já não conseguindo assimilar mais os movimentos da cabeça e constantemente caindo, levantando, caindo. Imagino que deva ter sido isso, porque você tomar 39 chibatadas, que era o início, tomava mais, e depois você carregar essa madeira por 600 metros, tem que ser experimentado no trabalho, entendeu? Dá para ser qualquer um? E o Senhor fez isso por nós, irmãos. O Senhor fez isso por nós. Glória a Deus por isso, tá? Jesus vai, né, a ser crucificado e ele tem algumas coisas que ele passa na cruz, né? Sede, exposições aos elementos como sol, calor, castigante, paralisação da circulação sanguínea, dores intensas, artérias da cabeça e estômago cheios de sangue, febre traumática, tétano, perda contínua de sangue e a morte lenta e dolorosa. Porque dentre as pessoas que foram crucificadas, Jesus foi o único que não foi quebrado osso nenhum, porque os romanos quebravam as pernas para o cara morrer depressa e não ficar sofrendo tanto, né? Mas Jesus não, ele passou pelo processo todo, ele morreu. Aliás, ele entregou, né? A palavra diz que ele entregou, né? Senhor, entrega ao Senhor meu espírito, né? E eu achei algumas anotações aqui, e eu vou passando para os irmãos. Se os irmãos quiserem interromper para fazer pergunta, por favor, tá? Se eu souber responder, fiquem à vontade. Irmão, eu só quero só fazer uma colocação, que além dele ter passado tudo isso aí que o irmão citou lá na cruz, ele ainda sofreu a vergonha da nudez, né? Ele ficou completamente nu. As figuras que a gente vê hoje, assim, mostram um paninho na frente, né? Mas ele estava completamente nu, né? É por isso que tem algumas passagens que diz que a gente tem que tomar cuidado, né? Para a gente não mostrar nossas vergonhas, a vergonha da nossa nudez, né? Porque ele foi muito exposto. E para um judeu, a cabeça do judeu, se ficar sem o kippá, já é vergonhoso. Agora, imagina ele, um judeu, humano, né? Como o senhor está falando da humanidade dele, ele, como humano, judeu, ficar completamente nu, sem nada. Ele não estava só sem camisa, ele estava sem nada, com seus órgãos expostos, na frente de crianças, mulheres, homens. Isso, assim, foi o cúmulo da vergonha que ele foi exposto, né? E a gente não atenta para isso, né? A gente não atenta para essas coisas. Quantas vezes a gente despreza, né? Essa vergonha que Jesus passou por nós. Dá até vontade de chorar, né? Amém. Porque Glória a ele Deus. foi humilhado ao extremo, ao ponto de mostrar os seus órgãos, né? Ainda está todo machucado, inchado, deformado, os seus órgãos estavam expostos, Amém. né? Verdade. Porque
veio lá de Adão. Quando Adão se vê nu, o que que ele faz? Ele se esconde. Ele e Eva, né? Então ali foi mostrado o pecado de Adão nele. Olha para você ver, olha de onde veio lá do início o pecado de Adão sendo mostrado em Cristo Jesus. Até o pecado de Adão ele levou sobre ele, a sua nudez, né? Sendo exposto, completamente exposto. Era só esse comentário que eu queria fazer, irmão. Também só queria levantar um comentário. É muito raro você, assim, incorporar a forma que o irmão prega, ou outros irmãos pregaram sobre a crucificação, né? Confesso que eu tô aqui chorando, eu tô aqui vermelho o olho, a cada minuto que você fala da crucificação, do andar de Jesus, a chibatada, joelho, eu falei, pronto, incorporei isso. Você imagina, Redman, se você estivesse passando isso por mim, cara, você sangrando, o cara te batendo e eu vendo você passar por aquilo, e eu vendo você nu pendurado lá, gritando aos gritos, dizendo, sei lá se ele gritou ou se ele não gritou lá, eu ia dizer, pelo amor de Deus, gente, para com o Edman, tire daí. Pelo amor de Deus, ele não merece isso, humanidade. Ajuda esse homem, tire esse homem daqui porque ele não merece. Você tá entendendo? Hoje, assim, eu comecei a entender mais profundamente nessa. Por mais que eu já vi filme de Jesus e tudo, parece aquilo, né? Ah, ele tinha que passar por isso mesmo, né? Parece que a gente tem a mania de pensar dessa forma, né? Mas quando você falou que ele estava sofrendo tudo, me veio algo assim tão fresco na cabeça, dizendo assim, Sérgio, ele passou tudo aquilo ali, ele não tinha poder nenhum. Quando ele chegou na cruz e morreu, quando ele disse, está consumado, foi aí que o Pai deu a ele toda aquela autoridade, morreu, fechou os olhos, né? O dia ficou escuro, né? O sol escureceu. Aí que aconteceu o poder dele, mas antes ele não tinha nada na cruz ali. Andando ali no Gólgota, sofrendo, ele não tinha como sair daquilo ali. Por mais que ele quisesse gritar, Deus, me tira daqui, pai, né? Mas acho que Deus não estava comunicando com ele mais. Então, assim, se fosse o Redman, eu ia dizer, pelo amor de Deus, gente, para com isso. O Redman não merece. Chama qualquer coisa aí, o STF, alguém, tira esse homem daqui. Porque, assim, é uma dor muito profunda. Eu acabei encarnando isso agora aqui. Amém. Glória a Deus. É para isso mesmo. A palavra do Senhor, né? Aquilo que Deus tem para nós, né? Para mim, eu estou falando coisas para os irmãos que eu já compartilhei aqui, né? Em Vila Velha, um tempo atrás. Eu estou assim, com muitas anotações aqui, eu não sou muito didático para isso, porque eu não sou muito de compartilhar, não. Mas aquele pouquinho que o Senhor me dá, que eu acho que é bom, eu passo para os irmãos, né? E eu acho legal para acrescentar, e falo isso com muito temor, né? Quando eu coloco as coisas para os irmãos. Quando Jeremias me chamou, eu falei assim, puxa, Jeremias, não, rapaz, compartilha, isso vai ser legal. Confesso que o temor continua, não passou e nem vai passar, porque eu sei que um trabalho de falar alguma coisa com os irmãos não é ir lá para a carpintaria ou para a marcenaria, cortar a madeira que eu possa jogar fora. Eu tenho que fazer bem feito. Né? Eu não quero trazer dano, eu quero trazer a palavra para os irmãos, inundar bem de textos bíblicos, para embasar aquilo que Deus quer falar com os irmãos, para acrescentar na vida dos irmãos. Tá? Eu agradeço, me sinto honrado, né, os irmãos estarem aqui ouvindo. É muito, muito bênção. Isso é bênção para mim. Eu vou mostrar a capa de um livro para os irmãos. Esse livro é um escritor que eu gosto muito dele. É um escritor infantil, mas ele escreveu um livro intermediário. Esse livro ele tanto serve para pessoa, para criança ler, quanto para adulto. E o Marcos Lucado ele tem uma sensibilidade muito legal para escrever e trazer entendimento assim para a gente, né? Não é nada acadêmico a linguagem, é fácil de entender. Eu gosto de coisa assim, igual Jesus, simples. Eu vou mostrar a capa. Ó, seu nome é Jesus. Então, assim, esse livrinho é legal. Marcos Lucado aborda assim, de uma maneira muito, muito dinâmica, assim como que foi, os irmãos quiserem ler. Tá? Fala sobre a carpintaria, né?
E eu falando da carpintaria, então Jesus ele vai dar a última olhadinha na carpintaria, coisa que eu também faria se fosse para algum lugar. Dá vontade de chorar. É algo assim. Enfim, Jesus vai para a carpintaria e ele sai dali deixando tudo para trás, o aprendizado de José, aquele vínculo que ele tinha com José, que afinal de contas era pai dele. Desde novinho, brincando, né? Engateando no meio da poeira da carpintaria. E Jesus está ali agora como adulto, com 30 anos, se despedindo da carpintaria. Ele ia colocar em prática todo aquele exercício que o José colocou para ele fazer, né? Tudo que ele ensinou de obediência, de palavra, né? E José, assim, um papel tremendo na vida de Jesus. E Jesus chega de manhã, abre a porta da carpintaria, aquela dobradiça ringindo, e aquele sol da manhã invade a carpintaria, clareando toda aquela poeira de serragem. Aí ele vê as ferramentas dele em cima da bancada, passa o dedo na lâmina da serra, né? Vê ali o martelo, vê os pregos, né? Vê todo aquele ferramental, aquela madeira surrada na bancada, no cavalete, de tanto dar martelada, e colocar madeira para preparar, para pleinar, para cortar, né? Ali fabricava jugo, fabricava arado, né? Todo tipo de utensílio Jesus fabricava ali, né? Podia ficar ali, por que não ficar ali? Madeira era tudo na época, tudo era construído de madeira. Jesus podia prosperar ali. Não, não vou fazer isso. Acho que eu vou ficar por aqui. Será que Jesus não hesitou? Puxa vida, não, eu vou ficar por aqui. Tem muita encomenda. Mas Jesus dá aquela última despedida e fecha a porta e sai dali, né, para poder cumprir aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer, a proposta de Jesus, que respingou em mim e em vocês. Né, e deixa a carpintaria e vai para a prática, exercitar aquilo que o Senhor chamou ele para exercitar e para cumprir. Né, e me emociono muito porque é algo assim muito real, irmãos. Isso é muito real. Isso é uma realidade, esse Cristo hoje. E nós glorificamos o Senhor assim, porque Jesus passou por tudo e venceu. E a irmã falou, né, rasgou o véu e aconteceu aquela mudança toda climática. Se eu não me engano, foi Sérgio que falou. Jesus venceu por mim e por você. Todo o exercício que Jesus fez valeu a pena. Eu estou aqui, você está aqui, nós estamos lembrando, fazendo exercício de memória. A humanidade de Jesus, Jesus o carpinteiro, cresceu uma vida normal, com todos os problemas, com todas as ofertas que ele podia ter aceito, Jesus não aceitou, por mim e por você. O Redman, Oi? é interessante a gente ver, né, que, como você falou, é mostrar o Jesus homem, né? Jesus viveu 33 anos, né, aproximadamente, e, na verdade, foram só 3 anos ali de ministério. O resto foi, como você falou, na carpintaria, treinando ali, né? O resto foi uma vida comum, né? É muito interessante isso, né? A gente vê que essa vida comum seria de renúncia, né? Essa vida comum de trabalho, de realmente, assim, viver aquilo de normal para um Deus, né? Que vem e abdica de tudo, né? Do trono, da glória, de ser servido por anjos. Realmente a gente começar a meditar, isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso, né?
isso que ele fez, né? Isso, para nós é normal, mas para ele não, né? Foi É muita, verdade. foi muita abdicação, porque só depois de 30 anos que ele sai dali e começa a ser conhecido, a levar a palavra, né? A ser buscado por homens. Glória a Deus. Amém. E um outro aspecto, assim, também, Jeremias, assim, dessa humanidade toda de Jesus, é que Jesus estava na criação no início, né? E compactuou de toda a criação, participou de toda a criação, aí Jesus se vê nascendo no útero apertado, como um ser humano, aí nasce, começa a sentir dor de barriga, febre, fica doente, cresce, é mau cheiro que ele sente, essa situação toda, poxa, e como ser humano é ruim. Como que ser humano é ruim. Machucar, faca na mão, Jesus fala das traves, quando ele fala de cisco no olho, Jesus deve ter sido afligido com cisco no olho da carpintaria, de chegar em casa, mãe, tira esse cisco aqui para mim, e com aquela dor e tal. Então, assim, ele usava muito do cotidiano dele para ministrar, né? Jesus, eu acho que era um cara assim, que dominava assim outras profissões também, eu acredito nisso. Ele falava com propriedade, né, de tudo. E aí Jesus se encontra nessa condição, sofrendo essas coisas. Puxa, eu era Deus, estava lá no bem bom, agora estou sofrendo isso tudo. Como ser humano é ruim, meu pai? E eu olhava para o céu. Estou parafraseando com os irmãos assim, porque eu acredito que isso deve ser muito próximo do que ele passou, né? Mas Jesus não hesitou, irmãos. E eu falo a coisa com os irmãos. Eu coloquei um monte de bandeirinha aqui, ó, no livro, mas eu quero deixar claro para os irmãos assim, que o que o Espírito Santo de Deus vai falar para os irmãos e tinha que falar, o Espírito Santo já falou. Eu tenho convicção disso. Eu quero que o Senhor continue falando para os irmãos, né? Eu vou separar o estudo em PDF, vou mandar para os irmãos que quiserem meditar. E é isso, queridos. Estou muito emocionado, estou muito feliz, muito alegre de estar aqui com os irmãos. E eu queria, como o Jeremias falou, queria abrir para os irmãos, se quiserem perguntar, se a gente quiser ruminar um pouco mais. Eu posso só completar mais um pouquinho? Pode, claro. O irmão disse, né, que ele era o próprio Deus, né? E ele se esvaziou de si, se esvaziou de toda a glória, né? De toda a glória divina para se tornar um ser humano, para experimentar o que o povo de Deus, né, que Deus já tinha feito toda a sua criação, sentia, né? Só que o que ele experimentou foi muito, muito pior do que nós, como seres humanos, podemos experimentar, porque a gente não chega nem no trisquinho assim daquilo que Jesus fez, nós não damos conta. Acho que na primeira chibatada a gente já morre, já dá um infarto, já o sangue para de coagular e a gente já morre. E ele foi muito forte, porque ele sofreu morte penosa, né? E o que foi mais difícil para Jesus, assim, que me dói muito quando eu leio a palavra, que eu percebo assim que foi o mais difícil foi quando Deus virou as costas para ele, que ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele estava olhando, porque tudo que Jesus fazia, ele olhava para o Pai, né? Ele estava sempre buscando do Pai, ele orava todo o tempo, então ele estava sempre buscando algo do Pai. E naquele instante ali na cruz, ele olha para o Pai e o Pai não consegue olhar para ele porque ele estava encharcado de pecado. O pecado da humanidade estava todo sobre ele. Então o Pai não podia ver aquilo. Não que ele desprezou Jesus, que ele não quis, mas o pecado era insuportável, o cheiro do pecado era insuportável para as narinas de Deus, né? E ele mandou o que ele tinha mais precioso, o dízimo. Deus deu o dízimo
dele mesmo, que foi o próprio Filho, para a humanidade, a humanidade ainda rejeitou. E Jesus começou a perceber quem ele era quando ele fez a primeira leitura lá na sinagoga de Isaías 61, né? Que aí ele começa a ler e ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ali que ele começou a ser atinado para quem ele era, porque até então ali ele era o filho de Maria com José, o carpinteiro, o rapaz que trabalhou na carpintaria, que aprendeu tudo sobre madeira, né? Que vendeu móveis praticamente, mesas, né? A gente imagina assim. Mas é ali que ele entendeu, ele falou: olha, isso aqui, Isaías 61, que eu estou lendo, sou eu mesmo. Aí, a partir dali que ele começou a entender quem ele era em Deus, né? E que o que ele veio fazer, qual era o propósito de Deus com a vinda dele para a Terra, né? No meio da humanidade. E aí ele começou a perceber o peso maior. Aí começa a desfigurar o seu rosto a partir dali, porque a tristeza começou a vir, porque ele pensa, né? Puxa vida, eu vim, eu estou aqui, eu estou falando a profecia, eu estou falando a palavra e esse povo não me ouve. E a mesma coisa a gente traz para os dias de hoje, né? Quantas vezes o Senhor está falando com a gente, está mostrando as coisas para a gente não percebe quem é Jesus, a gente não consegue obedecer um tiquinho que seja daquilo que ele está pedindo para cada um de nós. Irmão, essa verdade que o irmão trouxe, assim, mexe muito, sabe? Porque a gente não consegue valorizar quem é Jesus e o que ele fez. Porque se a gente valorizasse, a gente não, nem pecado nem chegava perto da gente, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica assim, puxa vida, não, Jesus fez tudo aquilo ali, né? Foi tão lindo o que ele fez, mas a gente não consegue mencionar, imaginar, sentir o que ele sentiu ali. Gente, 3 horas de braço aberto, a gente não consegue ficar nem 10 minutos de braço aberto, pendurado, custando para respirar, e ainda olha para o pai, e o pai está de costa para ele. Gente, é muito, sabe? É muito assim para a gente não acreditar no Jesus desse, né? Ou às vezes até desobedecer o que ele ensina, né? O que ele fala para nós. Era só isso, irmão, que eu queria colocar. Oi, irmã, é muito bom ouvir irmã, né? E eu estava hoje, o dia todo, né? Depois que tive com o Jeremias, a semana toda meditando, e uma das coisas que falou muito forte, foi próximo assim do horário do almoço, foi essa questão, né? Que Deus não poupou Jesus. Mas crucificou Jesus, né? Não, Deus não poupou Jesus ao ponto de dar as costas para ele, para o pecado, porque Deus não compactua com o pecador, com o pecado. Então, o Senhor não poupou Jesus assim, ao ponto de dar as costas para Jesus, né? E a gente, eu vejo, eu estou vendo a emoção da irmã e realmente é de emocionar. Se a gente não se emocionar com essas coisas que o Senhor fez por nós, tem algo de errado. O que a irmã está falando tem algo de muito errado. Não estou falando isso assim como aquele dos mais necessitados. Né? É esse Cristo totalmente humano, né? Totalmente homem, que passou essas coisas por nós. Glória a Deus. Tá livre, tá? Por algum irmão quiser, assim, falar algo, por favor, tá? Glória a Deus, é tremendo, assim, eu fiquei emocionado também com a palavra, né, aquele dia que o dia que eu estive com o Regman, ele começou a falar isso, eu falei, olha, Deus quer usar essa palavra, Deus tem usado mesmo aqui, né, obrigado, Regman, pela dedicação aí, mas assim, nós precisamos meditar mais nisso, né, nessa obra, na obra de Jesus, né, por nós, e eu tenho crido nisso também, eu tenho crido que Jesus, após Jesus, eu estava falando com o Redman lá no dia, Estevão, né? Imagina quando nós chegarmos lá, né? E encontrar Estevão também, que deu a vida
para que o evangelho chegasse aqui. Quantos homens deram a vida para que hoje nós desfrutassem disso aqui? Quantos homens morreram? Quantas pessoas foram engolidas por leões, foram cortadas ao meio? Quantas pessoas tiveram que renunciar à família? Eu creio que nós precisamos estar muito atentos e nós não podemos brincar com o evangelho. Nós vamos ter peso, nós precisamos, realmente, isso é uma coisa que emociona, é uma coisa que tem que arder no nosso coração, né? Porque, assim, não existe evangelho barato. E se nós queremos que o evangelho, né, continue até Jesus voltar, nós não sabemos se ele vai voltar hoje ou amanhã, talvez ele pode voltar para nós. Estava pensando essa semana, os irmãos lá em Atos estavam vendendo as propriedades. Por quê? Porque eles criam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Mas já se passaram 2.000 anos. É claro que a profecia indica que realmente está mais próximo. Mas pode. Para Deus pode ficar mais 2.000 anos para ele vir. E aí, nós estamos dispostos a pagar o preço para que isso chegue lá, nesse mundo que está aí, que o mundo descrente, nesse mundo que está aí que não estão crendo em Deus, não estão crendo em Jesus? Nós estamos dispostos a isso? Eu acho que, assim, é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Ou nós queremos glória, nós queremos ficar na maciota, queremos ficar se beneficiando do que esse evangelho tem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tremenda essa palavra, Redman. Amém. Aleluia. Pode falar aí, irmãos. Pode falar aí, Bispo Dori Edson. Primeiramente, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Tudo bom? Boa noite. Pena que eu não consegui entrar antes, estou no outro tempinho aqui com um casal aqui, coincidiu o horário. Mas deu para pegar esse finalzinho, né? Quero só cumprimentar os irmãos aí, minhas irmãs, meus irmãos queridos. Eu creio que é bênção, né? É bênção sempre estar juntos. Essa palavra está sendo gravada, né? Não é isso? Eu estou pertinho da porta também do pregador, quando eu pego lá direto, lá, ó, via pregador Redman aí, ó. Estou pertinho dele, então é fácil. Depois eu vou sugar dele também essa palavra. Vamos estar junto no domingo, eu creio. Mas só entrei para falar para os irmãos que eu amo vocês, e como o Jeremias disse, né, não existe... Né, a graça é de graça, mas não é barata. Né? Ela paga um alto preço. Né? E Deus mandou o seu Filho único, né, para que né, a vida eterna. Então, eu creio que o evangelho também é leve. Né? O jugo do Senhor ele é suave, o fardo dele é leve. Mas não foi de graça. Né? E temos que ter isso em mente. Né? E devemos estar dispostos, como Jeremias disse, né, a levar isso à frente com as nossas próprias vidas. Né? Mas amém, glória a Deus, feliz Deus, irmãos, mais uma vez, e que o Senhor continue nos sustentando, né, nessa visão, nessa palavra, que possamos dar frutos nela, né, dia após dia. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior ele se renova de dia em dia, todos os dias, vai se renovando. Amém, queridos? Estamos juntinho aí, tá? Estamos juntinho, Redman, Jeremias, Ana Cristina, amém. Sérgio. Ei, Sérgio. Glória a Deus. Saudades, cara. Rapaz, você vê pela internet. Aqui. Né? Ah, joia. Você tá aí, Afonso Cláudio? Não, é Nova Venécia. Nova Venécia com Marcelo. Itaguaçu. É Marcelo aqui, É porque o Jeremias está em Itaguaçu. Aí eu pego a live dele e entro. Eu sempre convido. Como a gente está passando tempo já aqui. Não pode ser careca assim, né? Glória a Deus, o Senhor é bom. Amém. Cuidado de nós. Aproveitando que você está aí, orar. Encerrando aí, agradecendo por essa palavra, por esse tempo. A não ser que tenha mais algum irmão que queira falar alguma coisa.
Pode orar então, Dr. Edson. Obrigado, Redman. Amém, Pai. Aleluia, Senhor. Vamos orar então. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Tua palavra diz que, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai a coisa do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto. Onde o Senhor está, o Senhor habita juntamente com Deus. Que nós morremos, Pai. Nossa vida está guardada junto com o Senhor. E quando Jesus se manifestar, então nós seremos manifestos com Ele em glória. É isso que a tua palavra diz, Pai. E guarda-nos, Pai, a fé no Senhor. Protege essa palavra, que ela frutifique, Pai, a 60, 100 por um em nossos corações, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a obra do Senhor, o fardo, Pai, é teu. O Senhor disse que nós que estivéssemos cansados e sobrecarregados, Pai, teremos que ir até o Senhor. Nós queremos ir até o Senhor todos os dias. Buscar do maná novo, alimento novo a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Nós